Elas são inofensivas e se adaptam ao ambiente porque são nativas do Brasil. Este criador mora na área urbana de Porto Alegre e tem 90 colmeias no pátio de casa. O interessante é que a gente não precisa colocar nenhum tipo de equipamento de proteção, porque não tem risco de ser picado, né? Então a gente pode chegar bem pertinho, a gente pode colocar a mão próximo delas, que elas não ficam agressivas, né? A gente perde o medo totalmente. Eu que tinha medo, então, passou. Agora convivendo pelo menos com essas espécies aqui, né? Como elas são muito mansas, nós podemos criá-las muito próximo das nossas casas, né? Em áreas de movimento, de pessoas, de animais, de crianças, sem nenhum risco, né? O mais comum no Brasil é a criação de abelhas com ferrão, que são chamadas de africanizadas, cruzamento de espécies europeias e africanas e que produzem 10 vezes mais mel. As abelhas sem ferrão produzem em média apenas 3 quilos por ano em cada colmeia. Não é que elas sejam preguiçosas, as populações são menores. É raro a gente encontrar uma colmeia com mais de 1.000 abelhas. E se nós pegarmos uma abelha africanizada, nós temos até 60.000 abelhas numa colmeia. Então as populações são muito diferentes, né? Por ser mais escasso, o mel vale 10 vezes mais, a partir de R$ 200 o quilo. Em vez de favos, a Casa das Abelhas Brasileiras tem pequenos potes onde fica armazenado o mel. A filha do criador aprendeu com o pai a não ter medo delas. O que tu gosta de fazer com as abelhas? Pegar mel, porque é bem gostoso. As abelhas sem ferrão, elas têm o ferrão atrofiado e, em consequência, elas têm outras formas de defesa, né? Elas se defendem muitas vezes escondendo seus ninhos. Às vezes elas colam resina sobre os inimigos, né, que é a própolis, ou beliscam e incomodam um pouquinho. O recomendado é que haja vegetação próximo das colmeias, como árvores e praças. O sabor do mel depende da espécie e das flores da época. Ele não é tão concentrado que nem o mel da abelha com ferrão, né, porque ele tem um pouquinho mais de água, né, então é um mel mais líquido, é um mel suave, né. O Brasil produz cerca de 40 toneladas de mel por ano. Não há dados da produção de abelhas sem ferrão porque ainda é pequena. O mel é considerado um ótimo substituto para o açúcar refinado. Vai colaborar para essa colonização por bactérias saudáveis que o nosso intestino precisa ter. Além disso, ele acaba sendo absorvido de uma forma mais lenta que o açúcar. Isso vai contribuir para a redução do apetite, isso diminui cansaço. E a criação dessas abelhas, além de oferecer um alimento rentável, ajuda com a preservação das espécies nativas. São espécies que correm risco, né, de extinção. Então nós temos muitas espécies de árvores e vegetais, né, que dependem da polinização dessas abelhas. Então quanto mais abelhas nós tivermos, melhor.